Olá, queridos! Que maravilha estarmos juntos aqui no nosso culto online da Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que maravilha, que privilégio estarmos juntos nesse culto. Hoje eu quero trazer uma mensagem cujo o tema é a última chamada. A última chamada. E eu gostaria de ler esse texto em 1 João, primeira carta, melhor dizendo, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, diz assim na revista atualizada, diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha só, eu quero falar sobre a vinda do Senhor Jesus, sem misticismo, sem tentar adivinhar quando Jesus vai voltar, porque ninguém sabe, mas ele deixou sinais, ele deixou profecias, a Bíblia está repleta de profecias sobre a volta de Jesus. Aí você deve estar se perguntando do outro lado, mas o que tem a ver a volta de Jesus comigo? Tem tudo a ver, porque o retorno de Jesus é o advento mais importante da história. A sua primeira vinda foi impactante, mas a sua segunda vinda será determinante para o futuro, para a eternidade. Então tem tudo a ver com você e comigo. Seja você cristão ou não, se você é um ser humano, você será impactado com a segunda vinda do Senhor, a segunda e a última vinda do Senhor Jesus. Então olha só, olha o que diz a Bíblia. O apóstolo João escreveu isso aqui aproximadamente, vou arredondar, há aproximadamente 2000 anos atrás. Então olha só, o apóstolo João escreve uma carta para a igreja, as pessoas, os discípulos, e há 2000 anos atrás aproximadamente, e olha as palavras, escutem as palavras do apóstolo João: Filhinhos, já é a última hora. Então, há 2000 anos atrás, o apóstolo João, que era o apóstolo de Apocalipse, lembra? Foi ele que recebeu a revelação. Apocalipse quer dizer revelação, É isso que quer dizer a palavra Apocalipse. Ele recebeu a revelação de Jesus nos últimos dias da sua vinda, do final dessa era. Não o fim do mundo, mas o final dessa era. Então, olha só. E o apóstolo João, que recebeu a revelação de Apocalipse, ele diz: esta já é a última hora. Olha, presta atenção, se há 2000 anos atrás já era a última hora, se o apóstolo João fosse escrever uma carta à igreja, a igreja mundial, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que está em todo o mundo, os seguidores de Jesus, o que ele escreveria? Hoje, talvez ele escreveria: filhinhos, esse já é o último segundo, da história da humanidade aqui na Terra, do jeito que a gente conhece, dessa era, já é o último segundo. Então olha só, você e eu estamos vivendo no último segundo. O relógio de Deus há 2000 anos atrás, o apóstolo João, escritor de Apocalipse, que recebeu a revelação de Apocalipse, ele escreve dizendo que já era a última hora. Bem, isso há 2000 anos atrás. Hoje seria a última chamada. Por isso estou colocando o tema dessa palavra, a última chamada, que fala sobre o maior e mais impactante advento que ainda irá acontecer nesse mundo, que é a segunda volta, ou o segundo retorno do Senhor Jesus, arrebatamento, do jeito que você quiser chamar, ok? Então, filhinho, já é a última hora, 2000 anos atrás, hoje o último segundo, a última chamada. Meus queridos, nós estamos vivendo a última chamada, o último segundo antes do retorno de Jesus. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E se você quer saber sobre as profecias, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter a Bíblia e um jornal. Você tem que acompanhar a Bíblia e que acompanhar os noticiários internacionais. Estou falando de noticiários do Brasil, sobre política, sobre a briga política no Brasil. Estou falando sobre o noticiário, a Bíblia, as profecias bíblicas e o noticiário geopolítico, do mundo, o noticiário do que está acontecendo na política, na economia, agora a nova Guerra Fria, já estão chamando entre Estados Unidos e China,
Tudo isso tem a ver com o retorno do Senhor Jesus. Coronavírus, tecnologia, reconhecimento facial, não é verdade? 5G, tudo tem a ver com o retorno do Senhor Jesus. E muitas pessoas, não você talvez, mas muitas pessoas estão totalmente alienadas, estão totalmente fora de sintonia, estão desapercebidas. Jesus disse que da sua vinda, ele vai falar aqui em Mateus 21, que vai ser o nosso texto principal para essa palavra de hoje, que terá continuidade, né? Claro, que não dá para a gente terminar essa palavra em uma mensagem só. Mas olha só, Jesus disse que será como nos dias de Noé. Os dias que precedem a sua vinda serão como os dias de Noé. E na época de Noé, todo mundo estava despercebido. Diz a Bíblia que todo mundo estava se casando, né? Estava trabalhando, estava fazendo tudo normal, levando a vida normal. E nem perceberam que estava chegando o fim. Então a mesma coisa pode acontecer, vai acontecer, disse Jesus, porque é uma profecia, não pode acontecer, vai acontecer quando Jesus voltar. Muitas pessoas, não poucas, muitas, serão pegas de surpresa, porque não se prepararam, não conheciam as profecias. E por isso que eu quero que você, do outro lado dessa tela, você da Paz Church Castanhal, ou você que nem tem igreja, ou que pertence talvez a outra igreja, que congrega em outra igreja, mas você está acompanhando aqui os nossos cultos, você esteja por dentro da volta do Senhor Jesus, o advento mais importante da nossa história. Agora, olha só, filhinho, já é a última hora, 2000 anos atrás, agora o relógio de Deus já está no último segundo. Você sabe que antes de Jesus voltar, você sabe muito bem que vai se levantar o anticristo. Porém, durante a história, muitos anticristos já se levantaram, que eram uma certa imagem, né? Um tipo do último anticristo, o anticristo. E aqui na época de João, ele fala sobre isso. Ele diz assim, olha, primeira carta de João à igreja, diz assim, capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Muitos anticristos na época de João. Quem é o anticristo? O anticristo, primeiro, tem o espírito do anticristo, né? Que é o espírito que se levanta contra a palavra de Deus, contra Cristo. Anticristo quer dizer contrário a Cristo, ou aquele que quer substituir Cristo. Tem isso também, tá? Então, aquele que é contrário a Cristo e aquele que quer substituir, usurpar ali a posição de Cristo na humanidade, quer ser o salvador do mundo, né? O salvador que vai trazer paz e segurança e resolver os problemas da humanidade, o anticristo. Mas a igreja primitiva, a igreja lá na época dos apóstolos, consideravam o próprio imperador como o anticristo, né? Nero era considerado como um anticristo, alguém que se levantou e perseguia os cristãos, mas no final, no grande final dessa era, vai se levantar o anticristo, que vai ser o ápice, né? Que vai ser a representação máxima de todos os anticristos, né? Que eram apenas figuras no final desta era. Então vamos lá, vamos abrir em Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, Mateus capítulo 24, falam nas palavras de Jesus, né? Jesus fala sobre a escatologia, né? Digamos assim, ele fala sobre os últimos tempos, ele fala sobre o seu retorno. Então vamos lá. Lucas 21:5 diz assim: e falando-lhe alguns a respeito do templo, Jesus estava saindo do templo, né? E falando-lhe alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse Jesus a essas pessoas. Inclusive, Mateus 24 diz que foram os discípulos que perguntaram isso. Não foram alguns, foram os discípulos que mostraram para Jesus: olha, Jesus, esse grande templo, olha só que templo magnífico, essas pedras, esse ouro, essas coisas maravilhosas nesse templo. E a resposta de Jesus não ficou impressionado com aquele templo. A resposta de Jesus foi a seguinte aos seus discípulos. Lucas capítulo 21, versículo 6. Quanto a isto que vedes, esse templo, dias virão, em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe então os discípulos: mestre, quando, pois, sucederão essas coisas?
E que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? O discípulo Mateus escreveu também sobre esse mesmo evento aqui, essa mesma situação. E ele mostra que essa pergunta que os discípulos fizeram, na verdade, eles fizeram 3 perguntas em uma só. E é isso que Jesus vai responder. Ele vai responder a 3 perguntas. Em Mateus 24, em Mateus 21, ele vai responder a 3 perguntas. Quais são essas 3 perguntas? Eu vou ler Mateus 24, versículo 13, que diz assim: E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, Jesus, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas. Primeira pergunta: que coisas? Declara-nos quando serão essas coisas. Que coisas? Jesus havia falado: olha, esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra, esse templo vai ser totalmente destruído. Então os discípulos ficaram assustados. E eles perguntaram assim: mas quando, Jesus? Dize-nos, declara-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição desse templo. Segunda pergunta: e que sinal haverá da tua vinda? Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta: e do fim desta era, ou do mundo? Então são 3 perguntas em uma, não vamos nos confundir. Quando nós lemos Mateus 24 e quando nós lemos Mateus 24 e Lucas 21, nós temos que entender que Jesus está falando sobre 3 assuntos. Ele está falando sobre a destruição do templo, invasão de Jerusalém, destruição do templo de Herodes, ok? Templo que estava lá de pé na época de Jesus. Segunda coisa, ele está falando sobre os sinais da sua vinda, do seu segundo retorno, e do final desta era. Então são 3 coisas, ok? Eles fizeram uma pergunta, mais 3 perguntas em uma. E Jesus vai responder, ok? A essas perguntas. Então olha só, vamos lá. Versículo 8, vamos seguindo aí. Se você tem uma Bíblia do outro lado dessa tela, abra aí essa Bíblia, se você tiver a revista atualizada, abra essa Bíblia por gentileza, ou se você tem no celular também você pode usar, né? Em Lucas capítulo 21, e vamos lá no versículo 8, eu vou ler aqui o versículo 8. Jesus vai responder essas 3 perguntas. Que sinais haverá, né? Quando é que vão ocorrer essas coisas? Que coisa? A destruição do templo. Segunda coisa, e destruição de Jerusalém. Segunda coisa: e que sinais haverá da tua vinda? É a segunda resposta, ele vai responder aqui. A terceira: e do fim das eras? Ele vai responder essas 3 perguntas, e ninguém melhor que Jesus para responder isso, ok? Então vamos lá, versículo 8. Respondeu então Jesus: acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, o Cristo, né? E o tempo é chegado, não vades após eles. Versículo 9. Lembra daquelas 3 perguntas, tá? Versículo 9. Quando ouvides de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Não será logo quando? Quando começarem essas coisas, guerras, tumultos, né? Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Estou falando sobre guerra mundial. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes, ou epidemias, pandemias, pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Ok? Mas antes de todas, versículo 12, mas antes de todas essas coisas, que coisas? Jesus está falando, mas antes de todas essas coisas, que coisas? Antes do que ele falou que ia acontecer no versículo 9, 10 e 11. Antes das guerras mundiais, né? Antes das pestes, das fomes, antes de ter uma grande guerra mundial, e antes de pestes e fomes e coisas espantosas e sinais no céu, antes dessas coisas, antes de acontecerem essas coisas, antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à prisão, conduzindo-vos à presença, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Versículo 13. Agora olha só, o que Jesus está dizendo? Ele começou a falar de guerras mundiais, de uma guerra mundial, ou de guerras entre nação e nação. Eu acredito que Jesus está falando sobre a primeira e a segunda guerra mundial, né? Ou as 2 grandes guerras que foram mundiais,
ok? Mas antes disso, ele disse, antes de acontecer essa grande guerra mundial, nação se levantando contra nação, uma guerra global, o que vai acontecer? Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser perseguidos e vocês vão ser presos. E essa profecia do versículo 12 do capítulo 21 já foi cumprida. Essa parte já foi cumprida. Os discípulos já foram perseguidos. Jesus não disse eles vão perseguir os discípulos que sucederem vocês. Não, vão perseguir vocês. E eles já foram perseguidos. Os discípulos, a maioria dos apóstolos foram mártires. A maioria dos 12 apóstolos. Para falar a verdade, o único que eu saiba, estudando, que morreu de morte natural, né? Que morreu de morte natural, digamos assim, foi o apóstolo João. O apóstolo João. Mas os outros, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu acho que André também foi crucificado. Então Pedro foi crucificado, já falei. Né? Outros foram mortos em missões. Então foram perseguidos. Pedro e João, você lê logo em Atos capítulo 3, 4 e 5, né? Que houve uma grande perseguição. O apóstolo João e Pedro foram açoitados, não é verdade? Por causa da palavra, então eles foram levados. Paulo foi levado diante do imperador, diante do procônsul, né? Então, essa parte aqui já se cumpriu. Já se cumpriu durante o Império Romano, os primeiros séculos da igreja. Tudo isso aqui, essa profecia já foi cumprida. E tudo isso tem a ver com o quê? Com os sinais e a volta do Senhor Jesus. Agora olha só. Versículo 14, versículo 13 em diante, vamos ler aqui. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de fazer a vossa defesa. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça, versículo 18, versículo 19 agora. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Então ele está falando de quê? Ele está falando quando vão acontecer essas coisas? Os discípulos perguntaram, mas como? Quando é que vão acontecer essas coisas? Que coisas? A destruição do templo, os sinais da vinda de Jesus e o final dessa era, desse mundo, do jeito que nós conhecemos. Então Jesus está falando, ele está falando, olha, vai haver muitas guerras, fomes e pestes, mas antes disso, antes dessas coisas, vocês, meus discípulos, vão ser perseguidos, vocês vão ser levados às sinagogas, vocês vão ser levados diante de reis. Tudo isso já aconteceu, gente. Tudo isso já aconteceu, mas você diz, pastor, mas hoje é a perseguição. É verdade, há perseguição. Hoje morrem muitos cristãos, é verdade. Mas Jesus está falando sobre isso também, mas ele está falando especificamente sobre aquela perseguição, porque ele estava falando sobre os discípulos dele, aqueles discípulos que estavam ali, ao vivo, em carne e osso, ouvindo Jesus ensinando. Ele diz, vão perseguir vocês e vão levar vocês diante dos tribunais. Isso já aconteceu. A maioria dos discípulos, tirando João, né, claro, foram martirizados, não é verdade? Estevão foi apedrejado. Estevão era discípulo de Jesus, ele foi apedrejado. Aí agora, Jesus falou da perseguição, agora ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre a destruição de Jerusalém, que é outra profecia, que já se cumpriu. Ele diz assim, versículo 20, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade, saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas, versículo 23, e das que amamentarem, naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra. Que terra? A terra de Jerusalém. E ira contra este povo. Que povo? O povo de Israel. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos desses se completem. Claríssimas, claríssimas as palavras de Jesus. Jesus não está misturando as coisas. Porque quando nós lemos Lucas 21, nós pensamos que Jesus está misturando as coisas. Não. Ele está respondendo a 3 perguntas, ok? Destruição do templo de Jerusalém, sinais da sua vinda e sinais do
Fim do tempo. Então agora ele está falando sobre a destruição de Jerusalém. Você diz assim, mas pastor, Jerusalém já foi destruída muitas vezes no passado. É verdade. É verdade. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, foi levado cativo para a Pérsia, não é verdade? Tudo isso aconteceu. Mas aqui está falando sobre Jerusalém sendo destruída e os judeus sendo espalhados por todas as nações do mundo. Olha o que diz aqui, cairão, versículo 24. Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, desprezada pelos gentios, será ocupada pelos gentios. Pelos gentios, por não-judeus. Até que o tempo deste se complete. Tempo de quem? Tempo dos gentios. Agora olha só. Essa profecia também já se cumpriu. Jesus agora está respondendo a pergunta, quando vão acontecer essas coisas? Ou seja, foi a primeira pergunta dos discípulos, né? Quando Jerusalém vai ser destruída? Quando esse templo vai ser destruído? E Jesus disse, olha, primeiro vocês vão ser perseguidos, mas depois vai ser destruído esse templo. Essa cidade vai ser invadida. No ano 70, o imperador Tito, com um grande exército, cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém. E essas palavras realmente aconteceram no ano 70 da nossa era. Ano 70 após Cristo, né? No ano 70. Então o imperador romano cercou Jerusalém, sitiou, e essa profecia também se cumpriu. Segunda profecia se cumprindo aqui. Perseguição, né? Perseguição dos apóstolos, dos discípulos, foram mortos à espada, muitos deles, outros crucificados, foram levados diante de reis. Jerusalém sitiada e destruída. Aqui não está falando da destruição de Jerusalém no final, que ela nunca mais vai ser destruída. Aqui não está falando da guerra de Apocalipse no final dos tempos. Não. Porque no final dos tempos, Israel não vai perder a batalha. Israel não vai perder a batalha, ok? Deus vai se levantar e vai ganhar a batalha para Israel. Ele não vai ser Jerusalém, depois que os judeus voltaram agora, no 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que eles retornaram para a terra, a promessa para eles é que eles nunca mais vão ser espalhados. Nunca mais Israel vai ser espalhado e é ocupado por outras nações. Nunca mais isso vai acontecer. Então essas profecias aqui estão falando de quê? Falando sobre a destruição. Isso já aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Há quase 2.000 anos atrás, e essa profecia já aconteceu. O imperador Tito entrou em Jerusalém, destruiu tudo, e os judeus foram espalhados por todas as nações do mundo. Uns foram para muitos lugares, né? Uns permaneceram lá, outros foram para a Rússia, outros para a Alemanha, outros para vários lugares, Polônia, e aí você vai caminhando nisso. Aqui na Bíblia, Jesus fala também sobre guerras. Ele fala sobre guerras, e eu acredito que ele está falando sobre guerra mundial. E quando aconteceu essa guerra mundial, que é outra profecia, que fala sobre a vinda de Jesus. Então são profecias que vão se cumprindo, ok? Para o retorno de Jesus. Ele fala no versículo 9, mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo após essa guerra. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então aqui ele fala sobre uma guerra mundial, e você sabe que essa guerra mundial foi crucial para o retorno dos judeus para Jerusalém, para Israel, para a sua terra. Aquilo que parecia impossível, gente. Você já pensou? Acaba-se uma nação, Israel não existia mais. Existia só o povo, acabou a nação. Só Deus pode fazer isso. Então olha só, em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no capítulo 37, claramente, a Bíblia fala sobre o retorno de Israel, o retorno do povo judeu, o povo de Israel, de todas as nações de volta para a terra prometida Israel. E eles ocupariam de novo Jerusalém e Israel.
Olha só, depois de 2.000 anos, aquilo que parecia impossível. Mas Ezequiel, a palavra-chave do livro de Ezequiel é a seguinte: você sabe o que Deus diz? Que ele vai fazer essas coisas e ele completa a frase: e sabereis que eu sou o Senhor Deus, e sabereis que eu sou Deus. E as pessoas, as nações vão ver que aquilo que era impossível para o homem é possível para Deus. Então olha só, eu estou te mostrando as profecias que já se cumpriram, e depois a gente vai falar daquelas que ainda irão se cumprir para o retorno do Senhor Jesus. Estamos falando de escatologia, estamos falando do estudo do fim dessa era, estamos falando do retorno de Jesus, mas sem misticismo, sem achismo, estamos entrando na palavra do Senhor Jesus, nas profecias, aquilo que está na Bíblia. Então é claramente evidente na Bíblia que antes do retorno de Jesus, da segunda vinda de Jesus, porque Jesus vai voltar, quando ele voltar, ele vai voltar para Jerusalém. Ele vai voltar para Jerusalém. O problema é que para resgatar os judeus e a igreja, mas o problema é que por 2.000 anos Jerusalém era ocupada por gentios. Não havia praticamente nenhum judeu lá, ou havia poucos judeus lá. Mas nos últimos dias, lá o livro do profeta Ezequiel, né, ele fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Vale dos Ossos Secos. E quem é aquele exército grandioso no Vale dos Ossos Secos? A Bíblia interpreta a Bíblia. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele grande exército do Vale dos Ossos Secos é o povo de Israel. Era assim que estava o povo judeu e o povo de Israel. O povo de Israel era como aquele vale de ossos secos após a Segunda Guerra Mundial. Depois do Holocausto. Depois do Holocausto, o grande povo de Israel, o povo que sobre o qual foi profetizado, Deus havia falado para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, né? Ele falou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Qual era a grande nação que sairia de Abraão? Israel. Israel foi o pai dos 12 patriarcas. Essa era a grande nação de Israel. Então, se você quer saber quando é que Jesus vai voltar, ou que sinais, você tem que estudar sobre Israel. Você tem que estar de olho na política externa, na política mundial. Lucas 21, 24, e cairão ao fio da espada, o povo de Israel cairá ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Eles foram levados, eles foram colocados aí, fugiram para todos os lugares, todas as nações. Então você chega na época da Segunda Guerra Mundial, não é verdade? Que foi crucial. Lembra lá que foi profetizado por Jesus que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, uma guerra mundial. Havia guerras no passado, houve guerras no passado, mas não guerras no sentido da Segunda Guerra Mundial, que praticamente foi todo mundo praticamente envolvido nessa guerra, né? E essa guerra foi crucial, essa profecia sobre nação, sobre essa guerra mundial foi crucial, foi primordial para Israel ser colocado de novo como nação. Milagre de Deus. A figueira floresceu. Isso é outra história que a gente já vai falar daqui a pouquinho, é outro sinal. Então, foram levados cativos para as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos desses se completem. Tempos de quem? Tempo dos gentios. Então, um grande sinal é o retorno dos judeus para Jerusalém. Isso é um grande sinal da vinda de Jesus. Isso mostra que já é a última chamada, os últimos segundos. E isso aconteceu em 1948, logo após as duas grandes guerras, não é verdade? Aí Jesus fala também sobre o retorno, porque ele fala: e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos desses se completem. Tempos de quem? Tempos dos gentios. Então, nosso tempo dos gentios, quem é o gentio? O gentio é alguém que não é judeu, ok? Simplesmente, alguém que não é judeu. Então, nosso tempo dos gentios está acabando. Já é o último segundo antes do retorno de Jesus para buscar a sua amada igreja. Aí você diz: mas pastor, o que tem a ver isso? O que tem a ver é que há pessoas que estão desconectadas disso, há pessoas que não estão vendo os sinais bem, porque você vê o que você está preparado para ver. Você vê o que você está preparado para ver. As coisas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, as profecias foram cumpridas. O que Jesus falou? Olha, vocês vão ser perseguidos, levados às sinagogas, odiados, vocês vão ser martirizados. Isso já aconteceu.
Jesus disse, olha, Jerusalém vai ser destruída, vai ser sitiada, eles vão invadir, vão destruir o templo, os povos judeus vai ser espalhado por todos os povos, todas as nações da terra. Isso já aconteceu. Haverá grandes guerras, guerras mundiais, já aconteceu. Já aconteceu. Não é que vai acontecer, vão acontecer guerras, batalha do Armagedon, vai acontecer. Mas o que Jesus estava falando lá, que ele não estava falando de batalha do Armagedon, ele estava falando sobre as guerras mundiais, já aconteceram. E aí ele fala que os judeus vão voltar para a sua terra, E ele vai falar agora sobre os sinais de quê? Da sua vinda e do fim desta era. Vamos continuar, versículo 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. As nações vão ficar perplexas diante das grandes coisas que vão acontecer, como agora o coronavírus. As nações ficaram perplexas. Quando houve o tsunami ou maremoto, que foi causado por um terremoto, certo? O tsunami foi causado por um terremoto lá no meio do oceano, né? Mas quando houve aquele tsunami no Japão, as nações ficaram atônitas. É sobre isso que Jesus está falando. Quando houve aquele tsunami lá na Indonésia, as nações ficaram perplexas, atônitas, pelo bramido do mar e das ondas. São esses sinais que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Os homens, diz a Bíblia, desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Olha só, Jesus está falando agora sobre logo antes dele voltar, porque no versículo 27, ele diz assim, então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Mas antes disso, o que vai ter? Tudo isso que eu falei antes. Vai ter coisas que já se cumpriram. Os apóstolos já foram perseguidos, ok? Já foram levados, já foram torturados. Sempre vai haver perseguição, mas Jesus está falando para aqueles discípulos específicos. Eles já foram torturados, já foram levados diante de reis, já deram testemunho. Paulo foi diante do imperador, possivelmente o imperador Nero. Possivelmente foi diante do imperador Nero, ok? E ele foi decapitado por ordem de Nero. Olha só, aí Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém já aconteceu. Os judeus sendo espalhados por todo o mundo já aconteceu. Até que se cumpra, haverá guerras, uma guerra mundial. Já aconteceu a guerra mundial. Já aconteceram as guerras mundiais. E as pestes? O que você tem que falar sobre pestes? Jesus disse que haveria pestes e fomes. O que você acha da peste negra? Que matou milhões, não foi milhares, milhões. Matou mais do que, ou igual à Segunda Guerra Mundial, lá na Europa. Século XIV, né? Por aí. Matou milhares de pessoas. O que você tem que falar sobre a gripe espanhola? São o quê? São epidemias. Jesus está dizendo, olha, vão acontecer coisas terríveis antes do retorno. Aí Jesus fala de guerras, epidemias. E o coronavírus é uma epidemia, na verdade, uma pandemia, porque é mundial, ok? É uma pandemia diferente aí, mas isso é assunto para outra palavra. Ele fala sobre o retorno de Jerusalém, o retorno do povo judeu das nações para Jerusalém. Aquele exército de ossos secos voltando para Jerusalém. Esse vai ser um grande sinal, porque Jesus disse que em Jerusalém, versículo 24, Lucas 21, 24, e cairão ao fio da espada, o povo de Israel, e para todas as nações serão levados cativos. Isso aconteceu no ano 70, quase 2000 anos atrás. E Jerusalém será pisada ou habitada pelos gentios, até que gentil é aquele que não é judeu, até que o tempo dos gentios se completem. Então, o que Jesus deixa subentendido? Que quando Jerusalém voltar a ser habitada, quando o povo de Israel voltar para Jerusalém, voltar para a terra prometida, o tempo dos gentios vai estar o quê? Se completando. Isso já aconteceu em 1948, ok? Depois disso, aí que Jesus falou que vai haver sinais no sol, na lua, nas estrelas. Porque antes de Jesus voltar, a lua vai ficar vermelha, mas isso é outro sinal, outra coisa. Agora olha só,
Agora, você diz assim, puxa, mas Jesus está voltando, então, meu Deus, eu fico com medo. Não é para você ter medo do anticristo, não é para você ter medo do falso profeta, não é para você ter medo de nada disso. Vou te dizer por quê, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ah, pastor, eu vou orar para isso não acontecer. Você não pode orar para não acontecer uma coisa que já foi profetizada. Já está na Bíblia, o anticristo vai se levantar. Não tem jeito. Vai ter o chip da besta, vai ter a marca da besta. Não sei se a igreja vai estar aqui ou não. Isso é outra coisa para outra palavra. Mas você está vendo essas profecias sendo cumpridas, as que já foram cumpridas e as que estão se cumprindo? Agora olha o que Jesus diz, olha que palavra maravilhosa. Versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? Rumores de guerra, Jerusalém sendo destruída, o povo de Israel voltando, guerras mundiais. O que Jesus disse? Quando essas coisas, esses sinais começarem a acontecer, exultai, ou seja, se alegrem. E levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, ou seja, a vossa salvação, o vosso resgate se aproxima. Então há pessoas agora que estão fazendo o contrário. Quando vem esse coronavírus, que avançou a tecnologia para o anticristo, ok? Deu uma avançada aí. Porque o anticristo vai usar o quê? Tecnologia. Gente, já existe tecnologia para rastreamento mundial. Já existe tecnologia para colocar um chip em você. A Bíblia diz que nos últimos dias quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar nem vender. Isso fala de quê? De uma forma de pagamento digital. Isso era impossível antes. Impossível antes. Há 30, 40 anos atrás isso era impossível. Mas agora você vai ao supermercado, me diga, fale francamente. Você vai ao supermercado, você paga em dinheiro ou em cartão? O que tem no seu cartão? Um chip. No seu cartão é um chip. Só que esse chip está no cartão. No futuro o chip não vai estar no cartão, vai estar na sua mão. É simples assim. É simples. Isso vai acontecer. Não é uma questão se pode acontecer ou não, mas não é pra gente ficar com medo. Ah, meu Deus, eu tô com medo do chip da besta do anticristo. Não. Jesus disse, quando vocês verem essas coisas começarem a acontecer, fiquem alegres, exultai, levantai as vossas cabeças, porque a vossa salvação se aproxima. Deixa-me te dizer, Jesus está voltando, pode ser na nossa geração. Eu não vou colocar datas, porque Jesus fala aqui que ele não colocou datas. Eu não vou colocar datas. Sabe, muitas pessoas quando falam sobre escatologia ou sobre o final dos tempos, são profetas do terror, começam a tocar o terror, exaltar o diabo, exaltar o anticristo, coloca até o anticristo com aquele chifre, né? Deixa-me te falar, o anticristo não vai ter chifre. O anticristo vai parecer um cordeiro por fora, mas vai ser um lobo por dentro, é o que diz a Bíblia. Ele vai falar bonito. Ele vai falar bonito. O anticristo vai ser um líder muito, muito carismático. Muito carismático. E as pessoas vão aceitar. Você não aceitou ficar em casa? Agora? Por que você aceitou ficar em casa? Você não ficou até com raiva das pessoas que você viram que estava que estava fora de casa? O que você acha de alguém que entra aí no seu estabelecimento sem máscara? O que você acha? Pois vai ser assim com o chip também. Vai ser assim com o chip. As pessoas vão dizer, como é que você não tem um chip, rapaz? Como é que você anda com dinheiro? O dinheiro vai desaparecer. Vai desaparecer. Mas isso é outra história para as próximas palavras. Mas não é para a gente ficar com medo, gente. Jesus está voltando. Essa é a última chamada. E aí Jesus fala sobre uma parábola. Ele diz assim, versículo 29. Propôs-lhes então uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Por que ele fala especificamente a figueira? Porque a figueira é símbolo de Israel. Figueira é símbolo de Israel. Quando começam a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecerem essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Que coisas? Assim também vós, quando vides acontecerem essas coisas. Que coisas? Guerras mundiais, Jerusalém sitiar, primeiro, vamos lá por ordem. Os discípulos sendo perseguidos, já aconteceu, né? Foram perseguidos, os discípulos lá, os 12 apóstolos, já aconteceu. Hoje em dia também a perseguição, faz parte também. A destruição de Jerusalém, os judeus sendo espalhados por todo o mundo, já aconteceu essa profecia também, há quase 2000 anos atrás. Guerras mundiais, já aconteceu. No século passado, 1939, 40, duas grandes guerras, né? No início do século, na primeira metade do século passado, aí as duas grandes guerras. Israel voltando para Jerusalém, já aconteceu.
Já aconteceu, tudo isso já aconteceu. Nós já temos tecnologia para um chip. Coisa que não existia antes. Na época dos apóstolos não tinha essa tecnologia. Nunca houve, mas na nossa geração já tem. Mas Jesus disse assim também: vós, quando ouvides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Então, olha só, já estão acontecendo muitas coisas. Muitas coisas. Isso mostra que o reino de Deus está próximo, que Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo se cumpra. Que geração? A geração que vê Israel voltando para sua terra. Muitos, se não todos, os estudiosos das profecias dos últimos tempos acreditam que Jesus está falando: não passará essa geração até que tudo isso se cumpra. Aí você diz: mas quanto tempo é uma geração? O tempo que um homem vive, 70, 80 anos. Então, se for por aí, mas Israel conquistou realmente Jerusalém em 1967. Então, fica aquela dúvida se a gente conta de 1948 ou 1967. Mas olha só. Mas o que a Bíblia diz? Que não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Tudo isso o quê? O retorno de Jesus. Então o retorno de Jesus tem tudo a ver. O relógio deu uma disparada. O relógio de Deus para os últimos tempos deu uma disparada quando Israel voltou para a sua terra. O milagre de Deus. O exército de ossos secos. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o exército de Israel. Israel nem tinha exército, não era um país. Israel, o povo judeu, era apenas um povo fragilizado, um povo fraco. Agora, olha só, gente, para a gente terminar isso aqui, Jesus, ele dá um aviso para todos nós. Ele diz assim no versículo 34, ok? Lucas 21, 34, ele diz assim: olhai por vós mesmos, ou seja, vigiem. Olhem para a vida de vocês, observem o estilo de vida de vocês. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, de surpresa. Jesus está dizendo o quê? Olha, presta atenção, meu povo, não sejam pegos de surpresa. Não sejam pegos de surpresa. E ele continua: porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra, aquele dia. Vigiai, pois em todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então o que Jesus está dizendo para a gente finalizar? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: fiquem preparados. Observem a vida de vocês. Sabe, há muitas pessoas que estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Olha, gente, é o último tempo, é a última chamada. 2.000 anos atrás, o apóstolo João escreveu: filhinhos, essa já é a última hora. Se há 2.000 anos atrás era a última hora no relógio de Deus, hoje já é o último segundo. Por isso essa palavra é a última chamada. Por isso Jesus está convocando a sua igreja. Quem é a igreja dele? Você e eu somos a igreja dele. Jesus está dizendo: consagra a sua vida, leva a sério a vida com Deus. Cuidem de vocês mesmos, não se envolvam com o pecado, não se envolvam com esse mundo, estejam tão preocupados com esse mundo que esqueçam de Deus. Sabe, quando os discípulos mostraram para Jesus o templo, aquele templo, eles levaram 40 anos para construir aquele templo. 40 anos. Era uma mega construção, uma coisa magnífica. Mas Jesus não se impressionou. Quando Jesus voltar, ele não vai se impressionar com um carro que você dirige. Ele não vai se impressionar com a casa que você e eu vivemos. Ele não vai se impressionar com a nossa conta bancária, com o nosso sucesso no mundo profissional. Nós não vamos poder mostrar um diploma, né, de PhD. Você diz: pastor, você é contra isso? Claro que não, nem a Bíblia é. Estude o máximo que você puder. Deus quer te prosperar. Deus quer prosperar a sua vida. Deus quer que você tenha o melhor dessa terra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deixa-me te dizer, o melhor dessa terra pertence a mim e a você. Deus quer nos prosperar. Mas, como o grande Billy Graham já disse, não há problema algum
O errado não é os homens possuírem as riquezas. O errado é quando as riquezas possuem os homens. Então há pessoas que estão tão absorvidas pelo seu trabalho que se esquecem de Deus. Há pessoas que estão tão absorvidas pelos seus negócios que esquecem de Deus. A pessoa tem tempo para praticar esporte, a pessoa tem tempo para sair com todo mundo, a pessoa tem tempo para assistir série no Netflix, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para buscar a Deus. Deixa-me te falar, Jesus está voltando. E ele disse, olha, cuidado, cuide da vida de vocês. Cuidem da vida de vocês para que aquele dia, o dia do Filho do Homem, que vai vir como um ladrão, né? O dia dele vai ser como um ladrão. O ladrão não avisa, olha, hoje, meia-noite, eu vou entrar na tua casa. Se ele te avisasse, você logo chamaria a polícia, ou faria, sei lá, o que mais, né? Você faria. Mas Jesus, ele mostra os sinais, mas ele não dá uma data. Mas ele está voltando, saiba que Jesus está voltando. Então vamos nos preparar, Paz Church Castanhal, todo mundo que está do outro lado, vamos nos preparar para o advento mais importante da história, que é encontrarmos com Jesus nos ares e reinarmos com ele para sempre, morarmos com ele para sempre. Está na hora de levarmos a nossa vida com Deus a sério. Vamos consagrar a nossa vida com Deus. Sim, estude o máximo que você puder. Continue estudando, continue trabalhando. Mas não esqueça de Deus. Não esqueça de Deus. Sim, ganhe dinheiro. Deus quer que você tenha dinheiro. Deus é o dono do dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata, diz a Bíblia. Sim, Deus quer te abençoar, quer me abençoar com o melhor dessa terra. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas sabe, não vamos cair no erro de Salomão, que ganhou o mundo inteiro e perdeu Deus. Porque tudo foi para ele correr atrás do vento. Então olha só, vamos cuidar da nossa vida. Como é que está a sua vida com Deus? Você talvez que esteja do outro lado, Jesus está voltando. O relógio foi disparado, acelerado. Estamos nos últimos segundos. Quando Israel voltou para a sua terra e se transformou numa nação de novo, falando uma língua hebraica, uma só língua, não é? Estando ali em Jerusalém, o povo de Deus voltando, um grande exército, uma nação próspera. O deserto floresceu. Israel é uma nação muito próspera, uma nação poderosa. Ok? Então olha só, aquele exército de ossos secos se transformou numa nação poderosa na terra. Israel exporta frutas. Já pensou nisso? Já pensou alguém plantar no deserto? É isso, a bênção de Deus, sinais dos últimos tempos, sinais da vinda de Jesus. Ele está vindo e Jesus disse, quando vocês começarem a ver esses sinais, levantem suas cabeças e exultai, se alegrem, porque a salvação de vocês está vindo, a nossa salvação está vindo, mas nós precisamos estar preparados. E a maneira de estar preparado, número 1, é você ter Jesus como seu Senhor e Salvador.